Tudo bem com vocês, gente? Bem-vindos ao Segundou! Quantas pessoas queridas entrando. Tudo bem com vocês? Eu tô vendo aqui vocês. Me fala de onde que vocês estão falando. Oi, Leonora. Leonora é de Gramado. Sandra. Boa noite, amada. Gente, quem tá chegando agora, já aperta esse aviãozinho aqui, por gentileza. Clica no coraçãozinho que o Instagram avisa mais rápido, sabe? E daí a gente começa a fazer o segundo. Hoje vai ser incrível o tema. Próxima fase, que são as nossas fases. Boa noite, Segundou de Ribeirão Preto. Isso mesmo, Sandra. Gente, peraí um pouquinho, deixa eu só tirar o som daqui. E como é que vocês estão? Quem mais tá chegando aqui? Tô vendo vocês. Vânia, bem-vinda. Maria, bem-vinda. Claudinha entrou, bem-vinda. Que delícia, gente. Cláudia tá falando de São Paulo. O Lu entrou. Bem-vindos todos que estão aqui. De onde vocês estão falando, gente? Enquanto eu tomo uma aguinha. E hoje eu vou falar a próxima fase. Qual é a nossa próxima fase? Qual a importância da próxima fase? O que significa isso na vida da gente? Então, eu peço a colaboração para quem está chegando agora, já clicar aqui no aviãozinho, no coraçãozinho, eu vou começar esse tema. E o segundo ao passado, que não salvou, esse tem que salvar, né? Não acontece, não. Mas assim, né? Eu acho que teve uma vez nesse último tempo aí de um ano e meio, um ano e tanto de segundou que a gente já tem, né? Um ano e meio aí, uma vez só que aconteceu. Mas vai dar certo, vai salvar. Então, bora lá, quem tá presencialmente é sempre melhor. Então, eu quero dar as boas-vindas para vocês. Deixa eu ver de onde vocês estão falando aqui, se vocês colocaram mais. Solange também chegou. Quem tá aqui pela primeira vez, Luciane, querida, chegou também, bem-vindas. Gente, quem tá aqui pela primeira vez, rapidamente, segundou. Nós já estamos aqui há mais de ano, né? Eu nem sei quantos segundous que já tem aí, um ano e meio de segundou. Também está no YouTube, eu estou deixando salvo por lá, para facilitar, né? Depois assistir os anteriores. Então, nossa proposta aqui do Segundou é esse encontro, para que a gente possa se abastecer, para que a gente possa educar os filhos, tem que passar por nós, né? Então, não tem como a gente dar aquilo que a gente não tem. Então, é um momento que eu falo sobre educação infantil, eu falo sobre educação de filhos, mas se a gente não fizer um caminho de reflexão e de abrir os olhos para enxergar algumas questões, não tem jeito de a gente colocar na prática aquilo que a gente não vê. Então, é um momento de abastecimento, um momento de troca, um momento elevado da gente sair daqui melhor do que a gente entrou. Essa é a proposta. Sair daqui melhor na prática, com algo já para ser transformador aí na vida de vocês, na família de vocês. Então, é muito bom. Primeira vez, Santana do Parnaíba. Que, gente, que delícia. Eu amo saber de onde vocês estão falando. Então, FR Bazan. Muito bem-vindos, primeira vez aqui, então que seja a primeira de muitos, sejam muito bem-vindos. Eu amo saber de onde vocês estão. Gente, então vamos lá. Quem colocar aqui, Claudinha, amada, de São Paulo, né, Cláudia? Você tá falando agora? Gente, Bolos Mãe e Filha tá aqui, tava aqui no Segundou semana passada. Tinkerbell, acho uma graça esse nome, Tinkerbell, tá aqui também. Todos vocês, segunda vez de Unai, Minas Gerais, que delícia, gente. Uai, eu amo, tem um sanguinho mineiro. Amo Minas também, gente, que delícia. Amo saber de onde vocês são, porque assim, é uma união aqui de energia, de troca de ideia, né? E a gente cresce juntos, isso é tão bom, nos fortalece, né? Nos dá ânimo. Muitas vezes um mundo que... Ah lá, a Claudinha tá em São Paulo. Então tá bom. Lindeza. Gente, que delícia vocês aqui. Eu tô vendo que a minha voz tá ficando... Então deixa eu tomar uma água pra... Bora lá começar o Segundou. Pera aí um pouquinho. O Segundou é como subir uma montanha. Eu sempre falo isso, né? Esse Bolos e Filha é minha convidada. Ai, que delícia, Leonora. A Leonora é super assim. Vive me enviando direct. Gente, também de São Paulo. Ivi também de São Paulo. Ah lá. E a Leonora já convidou bolos, mães e filhas, gente. Que delícia. Já gostei, porque tem mãe, tem filho e tem bolo. Oh, delícia. Gente, então bora lá. A próxima fase, né?
que significa a próxima fase? Então, assim, hoje eu fiquei refletindo bastante sobre isso, porque nós vivemos numa era muito ansiosa, né? A gente parece que não pode parar, não pode refletir, porque a gente tá sempre esperando a próxima fase, o próximo passo, a próxima. É sempre o futuro, é sempre desconectado daquilo que a gente tá vivendo no momento presente, né? Então a gente quer que chegue logo. Aquilo que a gente planeja, a gente quer que aconteça logo. Então, assim, a próxima fase, parece que a nossa cabeça está sempre na próxima fase, a nossa mente está sempre focada no futuro. E isso é um grande gerador de ansiedade. E eu digo mais, a ansiedade nos tira da riqueza do momento presente. E eu vou fazer essa reflexão com vocês vão entender como é importante a gente viver a fase que a gente tá, porque ela é a maneira de programar a próxima fase. Então, a melhor maneira da gente ter a próxima fase de uma maneira boa, de uma maneira elevada, de uma maneira construtiva para nossa vida, tô calculando aqui a luz. Keilinha entrou, gente, Cris, ai, quanta gente querida, Iana tá aqui, Isa tá aqui também, boa noite, gente, boa noite, Cleide tá aqui, Rosana, gente, eu tô vendo vocês, viu? Estou vendo todas vocês. Então, bem-vindos, vamos lá falar dessa questão de fase. Éder entrou aqui também, Marcela, Cris, todo mundo aqui, que delícia. Então, bora lá que hoje promete. Então, gente, a próxima fase, o que eu tava falando? Que nós vivemos muito ansiosos, né, em relação à próxima fase. A gente quer logo realizar aquela questão que nós já enxergamos lá na frente e a gente fica ansioso porque a gente quer realizar o que tá lá na frente, né? E aí, eu quero fazer uma reflexão com vocês. Nós estamos, assim, aquecendo a subida da montanha. Então, vamos subir essa montanha juntos. Então, todo mundo aqui, nós estamos subindo. Vamos embora lá subir essa montanha. Então, vamos lá. Vamos pensar na criança que ela está começando a aprender a andar. Então, a criança, quando ela está aprendendo os primeiros passos, ela se dedica para a próxima fase, vivendo muito bem a fase presente. Porque ela vê todo mundo andando, ela vê os pais andando, às vezes ela tem um irmão mais velho, ela vê andando, ela vai fazer um passeio na rua, todo mundo anda, ela vai no mercado com a mãe, todo mundo anda, ela olha, todo mundo anda, ela não anda. Ela não anda, ela tá no mundo de pessoas que andam. Ela sai de carrinho e lá na calçada, passeando com a mãe, ela olha todo mundo andando, todo mundo com a liberdade de ir e vir. E ela não consegue. E aí imagina, né? Lógico que a criança não faz isso, tô fazendo uma analogia, mas imagina a mente da criança se ela ficasse tão ansiosa, mas tão ansiosa com a questão de andar e tão frustrada que ela ainda não anda, que ela ia travar o processo presente. Quantas vezes nós travamos a nossa próxima fase porque nós travamos o nosso momento presente. Então, o passo da próxima fase está no hoje. Então, a criança, ela só consegue andar se ela fez a fase atual extremamente bem feita. E isso ela fez com tombos, com ensaios, com erros, cansa, levanta, cai, apoia, consegue, tropeça. Começou a andar direito, cai, machuca, rala o joelho, chora, levanta. Só que ela só consegue ser uma criança que um dia vai correr, vai andar de bicicleta, de patins, né, de patinete, do que for. Ela só consegue isso, que ela vai fazer um esporte, que ela só consegue porque ela viveu a fase presente dela com todas as capacidades, com toda a riqueza da fase atual.
E nós adultos, muitas vezes, nós olhamos, né, para as pessoas que andam, né, fazendo uma analogia, nós olhamos para aquilo que já está acontecendo, naquilo que a gente gostaria, só que a gente não dedica, a gente não volta para a nossa fase atual com essa percepção do que eu preciso fazer aqui e agora. Porque muitas vezes nessa fase atual, nós temos tombos, nós temos dores, nós não funcionamos ainda andando igual todo mundo. Então a gente quer que não tenha sofrimento. A gente não quer olhar para aquilo que está difícil, a gente quer a próxima fase. Só que para a gente atingir a próxima fase, não tem como, nós temos que olhar para a fase atual. Eu me lembro que quando os meus filhos estavam no ensino fundamental, né, pequenininho mesmo, assim, bem no iniciozinho, bem no primário, né, bem ali naqueles inícios, e começa aquelas pequenas continhas de matemática. Nós passamos por isso, nossos filhos passam por isso, e começa aquelas pequenas continhas de matemática. E essas continhas de matemática, elas são muito simples para nós adultos, né? As primeirinhas, as primeiras continhas, né? Que é a continha de mais, que é a continha de menos, né? De subtração, que é a continha de dividir, mas dividir assim, né? 8 por 2, né? Continha assim, bem facinho. E aquela criança, ela sequer pode imaginar que ela vai chegar no terceirão, que ela vai chegar no ensino médio e que ela vai saber fazer um cálculo de física. Ela não consegue imaginar que ela vai fazer um cálculo de uma equação lá super complicada e ela vai conseguir fazer. Se ela olhar, ela vai falar, não, impossível. Por que que é impossível? Porque se hoje, ela lá no prézinho, ela no primeiro aninho, ela olhar a si mesma, lá no terceirão, ela esquece que existe um processo. Existe um processo de pequenos passos. Então, se a gente quer sair do ponto A para chegar no ponto B, o que acontece dessa ansiedade da próxima fase é porque, gente, eu tô vendo vocês, tô amando tanto oi aqui, eu tô vendo a Miriam entrou, a Flá, né? Flá entrou. Flá Vital Oliveira, Noemi, Nelly Gomide, gente, Túlio aqui, Fabiana, gente, quantas pessoas queridas, Simone, Patrícia, a Vitória, gente, queridas, MV Modas tá aqui, opa, já fixei o comentário, eu tô vendo todas vocês, viu? Vamos lá, vamos no raciocínio que nós estamos subindo, começando a subir a montanha. Então, o que acontece? Quando a gente quer sair do ponto A para chegar no ponto B, é muito comum a gente fazer isso para a nossa vida e para a vida dos filhos. A gente quer que já aconteça o ponto B. A gente está tirando o pé do ponto A e a gente já quer estar no ponto B. Assim, como um salto. E na natureza, gente, nada dá saltos. Na natureza, não tem saltos. Tudo é um processo. A água que nasce lá no topo da montanha, a sementinha que está rompendo, nada é um salto mágico, nem Deus é mágico. Existe, tudo é um processo. E o que acontece é que nós, adultos, temos uma tendência de estarmos aqui no presente, com os olhos lá no futuro, lá na próxima fase, só que a gente não quer nem pagar o preço desse processo, nem ter consciência dele e muito menos ter paciência. E às vezes essa falta de paciência reflete na nossa vida e reflete também nas fases que os filhos estão passando. Porque é um processo. Não é do dia para a noite. Então, gente, imagina as nossas fases externas que eu comentei, né? Que é a questão andar, fazer uma conta de matemática, né? Fazer um esporte, uma atividade física, emagrecer, seja o que for que eu tô falando, que aparece, nós vemos isso. Imagina para as nossas questões internas. Imagina aquilo que a gente precisa resolver dos nossos traumas, da nossa criança ferida,
das nossas questões que nós passamos em família de origem, das questões que estão lá dentro, às vezes durante muitos anos fechadinho. A gente acha que superou, mas não superou. Questões para perdoar. E tudo isso que a gente precisa evoluir hoje está diretamente relacionado para a nossa próxima fase. Porque se a gente não faz esse trabalho bem feito, não tem como atingir a próxima fase. De uma maneira que talvez até a gente deseje. Mas a gente tem que estar preparado para a próxima fase. Imagina que você queira remar, saber remar, fazer a travessia de um rio, a travessia de um mar, travessia com um barco. Só que você não se prepara. Não se prepara, você não sabe remar, você não entende de maré, você não entende de barco, você não entende de vento, você não entende de nada. Tá bom, então eu vou me preparar. Ok, me preparei. Só que você não se preparou emocionalmente, não criou um trauma que você tinha lá atrás, que uma vez você quase morreu afogado. Então qualquer pânico que vem dentro daquele barco, você vai afundar aquele barco, porque daí você fica com medo. Olha quantas questões nós temos que trabalhar para fazer as nossas travessias. Não são só técnicas, porque nós não somos máquinas. Como eu falo, educação de filho não é só uma regra. Existe, lógico, ciências educativas, a gente sabe o que fazer em cada fase, como desenvolver inteligência, estímulos, tudo certo, nós temos. Mas nós estamos lidando com seres humanos. E isso muda a cada dia. Existem descobertas a cada dia de nós mesmos. E também dos nossos filhos. Então é algo muito grandioso, porque ali existe uma missão divina. Em nós também. Em nós também. Então, se a gente parar para pensar a grandeza que é a nossa existência, não dá para querer pular fases, nem queimar etapas, nem queimar fases. Porque é um desperdício. A gente deixa de se preparar para a próxima fase toda vez que a gente quer atalho, a gente quer encurtar as coisas, a gente não quer prestar atenção no presente, a gente não está atento aos sinais, então a gente se desconecta da gente. A gente se desconecta do próprio Criador e nós acabamos não concluindo a nossa próxima fase de uma maneira tão benéfica quanto aquilo que às vezes a gente até sonha realizar. E aí, gente, interessante, uma coisa que eu até anotei aqui para lembrar de falar para vocês. Quando a gente faz uma escalada, quando a gente começa a subir, ou a gente vai viajar para algum país, para algum lugar. Você já deve ter visto isso também com jogadores de futebol, para quem acompanha aí, né? Que muitas vezes eles vão jogar, jogadores que estão aqui no Brasil, e eles vão para uma outra altitude, né? Ou mesmo a gente vai subir uma montanha e outra altitude. O que acontece? Quanto mais alto, menos ar. Quanto mais a gente vai nos elevando, quanto mais a gente vai subindo uma montanha, o ar vai ficando mais rarefeito, vai ficando mais difícil respirar. Olha que interessante. Precisa mais preparo. A gente não consegue fazer lá no cume de uma montanha o que a gente faz aqui embaixo. E olha, que sabedoria que é isso. O que isso nos ensina? Que para a gente se elevar, para a gente subir a montanha, para a gente se tornar mais sábio, para a gente elevar o nosso espírito, elevar a nossa alma, elevar a nossa consciência, requer esforço e treinamento. Porque não é ficar aqui na facilidade, respirando, tranquilo, não. Precisa autodomínio. A pessoa que está lá em cima da montanha, ela tem que ter um treino, o pulmão dela tem que ser treinado. Ela tem que treinar a respirar, ela tem que treinar se manter, ela tem que treinar, ela tem que saber administrar isso. E assim também, esses dias eu estava conversando com uma mergulhadora, uma menina que ela, assim, ela vai na profundeza, mas você não tem noção o quão profundo ela vai no oceano, assim, é surreal. Surreal, assim, a profundeza que ela vai é algo assim que quase ninguém chega, ela vai. E ela ama, tal, especialista em mergulho. E aí,
Quanto mais você mergulha, mais pressão. Quanto mais fundo você vai, você tem que ir despressurizando, ela estava explicando, porque senão você estoura o teu tímpano, estoura tudo em você. Você tem que saber certinho, marcado no relógio. Cada vez que você desce um tanto de metros, você tem que mudar a questão da pressão para o teu corpo ir acostumando. Vamos passar uma analogia para a nossa vida. Quanto mais a gente aprofunda nas nossas questões internas, a gente entra no nosso mar, no nosso oceano, nas nossas riquezas, nas nossas dificuldades, é mais pressão. Nós temos pressões, nós conosco, com nós mesmas, com a gente. Então nós temos, se a gente começar a se elevar, se a gente começar a subir a montanha, se a gente quiser coisas mais altas, nós precisamos de um treinamento. Não é na facilidade, não é aqui, ó, respirando tudo bem. Não, sobe para você ver, é difícil. É difícil. A vista é linda, existem belezas e riquezas, mas precisa de um treino. E se a gente mergulha nas nossas vivências, dores, histórias, o que for, também precisa de preparo. Porque a pressão é grande. Então, tanto para a gente aprofundar, quanto para a gente se elevar, precisa de autoconhecimento. Precisa da gente poder fazer um treino. A gente precisa treinar, fazer esse movimento de expansão. E aí, eu trago a questão da criança que eu estava falando no início. A criança, ela, quando ela começa a andar, ela já não é mais aquele bebê recém-nascido que fica só no carrinho, só no colo. Ela já começa a andar, ela já começa a se movimentar. Com quem que ela vai interagir? Ela vai interagir com novas crianças e não com bebês. Ela vai se interagir com crianças que correm, que andam, e ela começa até a modelar, né? Porque ela começa a olhar, ela começa a fazer aquela fase de imitação. A criança dá 2 pulinhos, ela dá 2 pulinhos. Ela vê a criança correr e parar, ela corre e para. Ela mesmo, a criança vai de pequenininha, modelando como que é fazer aquilo. Ela vai olhando, ela vai falando assim, nossa, deixa eu ver como é que faz. E aí você vê que ela já não anda mais, ela não vai ficar lá presa num carrinho. Por quê? Porque ela já passou para a próxima fase. Mas ela só passou para a próxima fase porque ela fez muito bem a fase anterior. Imagina se ela não tivesse desenvolvido as capacidades do andar, do correr, do agachar, do levantar, ela não ia conseguir andar de bicicleta. Então, todos nós que precisamos nos desenvolver, nós temos que fazer, cada uma de nós, o nosso processo. Então, tem criança que anda mais cedo, tem criança que anda com 11 meses, outra com 1 ano e pouquinho, uma fala num período, outra fala, e tá tudo certo, porque nós somos únicos. Então, qual que é o nosso processo? Qual que é a nossa fase atual? Porque todo mundo sabe a próxima fase que quer, a maioria. A maioria já imagina, eu queria isso, eu queria realizar aquilo, eu queria fazer aquilo, eu quero comprar tal coisa, eu quero melhorar nisso, eu quero aprender tal coisa, enfim. Todo mundo tem mais ou menos umas metas, uns planos. Mas o mais importante é olhar como eu estou vivendo a minha fase atual. É ela que vai te preparar para a próxima fase. E aí, toda fase tem o quê? Novos desafios. Porque daí a criança, ok, aprendeu a andar. Beleza, aprendeu a andar. Só que ela não sabe correr. Ela começa a correr, ela cai. Ela começa a correr, ela machuca o joelho. Ela começa a correr, ela tromba, bate a cabeça, sai chorando, volta pra mãe. Depois que ela corre legal, ela vai querer andar de bicicleta, ou de velocípede, ou do que foi, triciclo. Aí ela cansa, porque ela não tem musculatura. Gente, olha que riqueza. Olha como tudo é natural. E isso é natural. Isso já foi pensado pelo Criador. Não fomos nós que criamos
as fases das crianças. Ah, então tá bom, olha, então vocês primeiro, vocês vão engatinhar. Depois vocês vão ficar em pé. Depois vocês vão ficar uns meses caindo e levantando. Nós, seres humanos, que inventamos? Não. Nós não inventamos isso. Já foi pensado pelo Criador. Imagina que o Criador já pensou os 9 meses dentro da barriga, porque não foi a gente que inventou também. Nós não inventamos nada disso, então a gente precisa aprender com a sabedoria divina, porque se você olha toda a estrutura de crianças que chegam no mundo através de nós, e como a criança se desenvolve, e foi tudo pensado pelo Criador, a gente já tem ali, olha, muita coisa para aprender. Assim como a natureza. Nós não pensamos nas fases, nos ciclos, nas marés, na lua, nas estações. Nós não pensamos, já porque foi pensado. E se foi pensado, veio diretamente da fonte criadora, diretamente da sabedoria. Então ali tem muita coisa para ensinar pra gente. E hoje eu tô pegando esse exemplo da criança, porque a gente é tão banal, né? É tão comum, a gente nem reflete. É tão comum, a gente tá tão acostumado que a criança engatinha, ela cai, levanta, depois ela vai aprender a andar de bicicleta, tem que ficar segurando, primeiro é com rodinha, depois tira a rodinha, e a gente olha isso como se fosse coisa do mundo. Mas pensa num processo evolutivo. A criança, ela não para de evoluir. Ela não para um minuto de evoluir. Imagina, é um gasto, gente, de energia. A gente fala que criança tem muita energia, e tem mesmo, porque ela investe muito em conhecimento, ela investe muito em desenvolvimento, ela investe muito em superação. Então, nós adultos temos que olhar para as crianças e meio que modelar, sabe? Olhar para elas e falar assim, nossa, eu preciso aprender isso aqui de novo, porque nós perdemos o pique, né? Nós queremos já pular fases, nós não queremos aprender com as fases. Deixa eu abrir aqui para minha cachorrinha, se ela quiser ir lá para fora. Pronto, bebê. Então, gente, quando a gente olha a criança, a gente começa a ver que cada fase da criança são novas descobertas, são novos desafios, são novas amizades, é tudo novo. É tudo novo o tempo todo. E isso é lindo. E na vida da gente? Como é que será que tá? Será que a gente tá olhando a nossa fase, vivendo assim como a criança, ou a gente tá na mesmice? Todos os dias pra gente é igual, é tudo rotina, a gente olha a vida sem descobertas, sem conhecimento, nada tem graça. Como é que será que a gente está olhando a nossa existência, a nossa fase atual? Tinha que ter esse brilho de descoberta do novo, da evolução, do autoconhecimento. Por quê? Porque a vida é dinâmica. Então, muitas vezes é a nossa mente que nos engana, de acordo com o que está na sociedade, enfim, né, o modelo que está aí fora. E aí, eu até escrevi aqui, né, que a natureza, ela tem tanta sabedoria. Então tem as flores do verão, tem as flores do inverno, tem a neve, tem os galhos secos, tem a primavera que tem o renovo. Então, olha que lindo, o que tudo isso nos diz? Qual fase que a gente está? Às vezes a gente pode estar passando por uma fase de inverno, ou a gente pode estar passando uma fase de primavera, mesmo que esteja no inverno. Eu não estou falando da fase do tempo, da temperatura, eu estou falando da fase da sua vida. Que às vezes você pode estar numa fase onde tudo está florescendo, tudo está dando certo, que maravilha, tá tudo cor-de-rosa, colorido, tal. Ou você pode estar passando por uma fase de outono, você pode estar passando por uma fase de inverno, uma fase mais difícil, uma fase mais fria, uma fase mais com mais dificuldades, com mais necessidade de superação de algumas coisas. Que fase que você está passando? Como você está vivendo ela? Você está aprendendo com essa fase? Porque se não precisasse de inverno na natureza, o próprio Criador não tinha feito. Se não precisasse de outono,
também não tinha feito. Ele poderia ter feito sempre primavera, lindo, maravilhoso, tudo florido e pronto. 365 dias de primavera. Mas ele não fez. E por que ele não fez? Por que precisa desse ciclo? O que esse ciclo nos ensina? O que esse ciclo nos ensina? É uma sabedoria que criou a natureza, que criou a todos nós, e tem códigos. A gente precisa olhar e extrair esses códigos para nossa vida. Então tá tudo bem se a gente estiver numa fase de outono, porque é um ciclo, é uma fase. Se a gente viver aquela fase de outono bem vivida, talvez o inverno, a gente vai renovar as nossas energias, as nossas forças, porque vai ter um amadurecimento, nós vamos entender, e na próxima primavera nós vamos florir. No próximo verão nós vamos esquentar, nós vamos ter vida. Então, olha só, a vida é como se fosse imagina uma espiral assim, ó, de evolução, que nós vamos subir. E aí, cada ciclo, imagina que cada ciclo, vamos supor que for do primavera, verão, outono, inverno. Cada ciclo de aprendizado, se você aprendeu em todos eles, você gira no próximo ciclo igual, que você está girando de novo, na primavera, verão, outono, inverno. Só que você já aprendeu mais coisas que no ciclo anterior. Ou seja, você não está igual. Você está rodando aquele ciclo com novos aprendizados. E aí o próximo ciclo, o terceiro ciclo com mais. O quarto ciclo com mais. Ou seja, você passa pelas mesmas situações, parecidas, semelhantes, não idênticas, porque muitas vezes você nem atrai aquilo. Mas as situações da vida, você vê que você evoluiu. Porque algumas coisas não vão conectar mais com você, você já entendeu. Aquilo, quando acontece, você sabe lidar melhor com aquela dor, aquela frustração, aquela paciência, aquele vício que você tinha, você não tem mais. Você não quer mais ter aquele deslize para alguma coisa. Hoje você prioriza outras coisas, prioriza outro tipo de amizade, você prioriza outro tipo de cuidado com você. E a coisa vai evoluindo. Esse é o movimento que a criança faz. Ela não passa pelo mesmo ciclo da mesma forma. Quando ela nasce, ela tem um desenvolvimento de 0 a 1 ano gigantesco, de um bebê que não sabia nem quem que era ele e a mãe, para uma criança que corre. E aí, imagina, 1 ano. Imagina o ciclo. Ele vai passar por mais 1 ano na vida dele. Totalmente diferente. Novas descobertas, novos aprendizados, né? Quantas coisas vão acontecendo nesse ciclo? Só que a gente, quando chega lá 20, 25, e aí? A gente vai parar? Vai ficar rodando só no mesmo ciclo? E quando eu falo isso, não é só aprendizado de trabalho, aprendizado técnico. Ah, não, olha, agora eu saí daquela empresa, eu tô trabalhando naquela, eu sei mais coisas daquela empresa. Nossa, eu sei mais coisas, tá? Eu sou dentista, eu sou médico, eu sou advogada, nossa, eu sei mais coisas. Realmente é muito bom saber. O conhecimento é fantástico. Eu mesma sou uma que eu amo aprender. Vivo fazendo curso, imersão, estudando, amo, amo, amo. Só que não é só sobre o estudo. É sobre a nossa sabedoria divina. Como que nós vamos lidar com a vida de uma melhor forma? Então é esse ciclo evolutivo. Não é só o conhecimento. Se esse conhecimento não se torna sabedoria, muitas vezes ele é em vão. Porque existe uma norma muito grande, né, que a gente acaba deixando de lado aí muitas vezes, que nós viemos para aprender a amar melhor. E isso é um desafio diário e cotidiano, porque nós temos que amar melhor os nossos filhos. Hoje, gente, quanta gente querida entrando aqui, um beijo para vocês, um beijo, estamos falando sobre a próxima fase, bem-vindos ao Segundou. Então, gente, que fase que nós estamos? O que nós estamos aprendendo com a fase que nós estamos agora? Será que nós estamos rodando no mesmo? Nós chegamos lá, né, 20, 30 anos, estamos rodando no ciclo sem evoluir? A criança vai nesse ciclo evolutivo
E muitas vezes nós, como mães, nós temos que ajudar que esse ciclo aconteça, porque não é só evoluir o físico. A criança, quando ela tem 1 ano, ela tem que ter a motricidade dela, toda a parte motora dela de 1 ano, mas também a parte emocional de 1 ano, a parte espiritual de 1 ano, porque nós não somos partes, nós somos um ser espiritual num corpo terreno. Então nós temos que desenvolver o nosso filho em todos os aspectos, do físico ao espiritual, sempre. Então uma criança de 8 anos, ela já tem que ter um entendimento para 8 anos, da parte espiritual, emocional, saber lidar com os conflitos como uma criança de 8 anos, não como uma criança de 2. Então não é só desenvolver o físico, não é só faz esporte, sabe jogar basquete, tênis, futebol, que é excelente, mas tem que desenvolver a criança como um todo. E assim a nós mesmos, porque esse processo evolutivo não poderia parar, porque a vida é evolução. Nós viemos para evoluir, para servir e também para curtir. Então não é só curtir, né? Não é só servir, mas é também evoluir. Então nós viemos evoluir. Então esse ciclo, gente, ele não pode chegar lá, então eu já cheguei aqui nos 30 anos, eu não preciso mais nada, não, eu vou ficar rodando sempre na mesma esfera. A vida passa, os amigos, tá lá, família, e eu não evoluo nada, eu continuo a mesma pessoa. Esse processo evolutivo não pode parar. Nós temos que evoluir todos os dias. Se não está acontecendo isso, temos que analisar como estamos assim anestesiados para algumas questões nossas mesmo, pessoais. Porque às vezes a gente fica tão distraído com notícia, política, moda, fofoca, enfim, Netflix, não tem problema o que você quer fazer para você distrair a sua vida. Mas cuidado, cuidado, cuidado. Porque o que nós vamos levar daqui é a evolução que a gente se propôs a fazer. E a gente muitas vezes tem muito escape, né? Muitos escapes na nossa cultura de distrações, de prazeres. Então, será que a gente está querendo pular a etapa? Será que a gente quer ir para a próxima fase, mas deixando tarefa para fazer? Será que a gente está tendo a consciência, né? Imagina assim, imagina um bebê, como eu estava falando, imagina o bebê quando ele ainda não anda, quando ele olha outras crianças correrem na rua, ou vai buscar a irmãzinha no colégio, vê aquele monte de criança correndo e ele tá lá no colo da mãe. Será que ele se inspira ou será que ele se compara? Porque o bebê, naturalmente, ele se inspira porque ele quer fazer, ele acha legal. E nós, adultos, será que quando a gente vê alguém que já faz algo que a gente ainda não faz, a gente se inspira ou a gente compara? E a gente fica triste, e a gente fica chateado, e a gente se sente menos. A criança, o bebê, ele não se sente menos porque ele não sabe andar. Ele não se sente menos. Ele ainda está longe de conseguir andar, mas ele não se sente menos, porque é um processo natural. É isso que eu quero trazer pra gente, sabe? Será que nós estamos passando por esses períodos sem consciência e que vão atrapalhar a nossa próxima fase? A mãe tá com os filhos em todas as fases da criança, da amamentação, de estar engatinhando, depois andando, colocando na escolinha, caiu o primeiro dentinho, cresceu, aprendeu as primeiras palavrinhas, conseguiu escrever o nominho e assim vai. A mãe está ali, o pai também, em todas as fases da criança. Todas as fases. Né? Na pré-adolescência, depois na adolescência, aí o vestibular, e se vai trabalhar, se vai estudar, o que vai fazer, tudo. A mãe e o pai estão ali acompanhando este processo de ciclos e de evolução. Agora, imagina que nesse processo, se os pais
não evoluem. Então a criança tá lá, vamos pegar de 0 a 20 anos. São 20 anos de acompanhamento desse jovem, dessa criança que vai se tornar esse jovem. 20 anos com essa criança que tá ali morando diariamente com a gente. Agora imagina se a gente não se coloca num processo evolutivo. Como atrapalha até a nossa vida, quanto a vida deles. Porque se a gente fica parado, só girando, sem perceber que a vida está acontecendo e que ali precisa haver um processo evolutivo, eu preciso ser uma mãe diferente a cada ciclo. Eu preciso desenvolver cada vez mais sabedoria. E o que aquela criança de 2 anos requer de mim, eu tenho tantas coisas para fazer ali, tantas coisas para olhar para mim mesma, muitas vezes da minha própria criança ferida, muitas vezes da minha história de origem, muitas vezes da minha impaciência, porque eu preciso me melhorar, me aperfeiçoar como ser humano. Eu percebi, depois que eu tive filho, como então eu era impaciente. Nossa, ou senão como eu era egocêntrica. Primeiro só pensava em mim, veio o filho mesmo assim. Ou senão não. Nossa, eu percebi como eu grito, como eu gritava com as crianças. Porque, agora eu lembrei, nossa, minha mãe gritava. Ou senão, nossa, como eu era insegura, porque eu fui criada com babá. E aí eu não tive modelo da minha mãe, e daí agora eu não quero trabalhar mais, porque daí, como eu não tive mãe, agora eu quero estar com a minha mãe, eu quero estar como mãe para os meus filhos. Gente, quantas questões vêm depois que a gente se torna mãe. E ali a criança, ela vai te mostrando muito da sua criança. Só que se a gente faz um trabalho bem feito, a gente se abre para isso, a gente vai passar por esse ciclo crescendo juntos. E a gente passa para o próximo ciclo tendo crescido. Falar, isso agora já curei. Isso agora já sanou. Isso agora já me tornei melhor. Olha, eu era imprudente para falar. Olha como eu estou me tornando um ser humano melhor. Antes eu tinha preguiça. Eu era uma pessoa reclamona. E eu vi como isso é péssimo, que meu filho começou a ser reclamão. Tudo ele reclama, ele tá me imitando. Aí eu fui ver como percebi depois de adulta, como eu era cheia de feridas emocionais. Aí, depois de adulta. Agir, nossa, é verdade, quanta coisa vem quando nos tornamos mães. Exato. Quantas coisas vêm. E se a gente acolhe, né? Se a gente para olhar, entende? Então, não é ir para a próxima fase, a gente por ir, sabe? Não é aquela coisa assim, nossa, como esse ano passou, né? Passou, nossa, que rápido, né? Pois é, mais um ano, né? Nossa, passou de novo, né? Ai, que rápido, né? Passou, né? Nossa, passou mais um ano. Nossa, 5 anos já, 10 anos, nossa, que... Entende? A gente deixa de viver. Porque a vida já nos leva para essa desconexão. Leva a mim, leva a você. A gente já, no corre da vida, já é para tirar a gente da gente, tirar a gente de Deus, tirar a gente da sabedoria maior. Por quê? Porque o mundo não tá rodando nessa vibe, é outra. Então, se a gente não parar um pouco para olhar, falar, pera lá, calma. O que está acontecendo comigo nesse momento? Quais os recados que a vida está me mostrando neste momento? Quais as coisas que meus filhos agora, pelo comportamento deles, está me irritando? E por que me irrita? E será que me irrita porque justamente eu estou deixando de fazer alguma coisa que eu preciso aprender? Às vezes eu preciso me capacitar como mãe. Por quê? Porque eu não estou conseguindo fazer alguma coisa, que eles estão ficando irritados, daí eu já estou irritada, daí eles vêm com aquilo, aí eu já desconto daquela forma, mas talvez se eu mudar alguma coisa nesse ciclo, a harmonia vai voltar. Eu estou colocando minha casa em primeiro lugar, eu quero tudo esteja em ordem. Tudo, tudo, tudo. Boa noite, gente. Boa noite, já. Tudo bem? Vocês bem-vindos aqui chegando. Eu tô vendo todos vocês cheio de aceno de mão aqui. Eu tô vendo vocês. Então,
Se a gente não parar para falar assim, meu Deus, qual que é o meu próximo nível de evolução, que é lá na frente, ele tá dependendo desse aqui, agora. A nossa próxima fase é através do que nós estamos vivendo aqui e agora. Então, preparar a próxima fase é fazer o nosso preparo agora. Agora. Entende? E cada um é único, porque cada um de vocês, agora trabalhando a cura, a libertação, limpeza de alma, perdão. A palavra de Deus é bálsamo que cura nossa alma. E todo dia vigiando, buscando em oração conhecimento. Olha lá, Sandra. Entendeu? Então, hoje, a Sandra, na situação dela, na vivência dela, ela é mãe, tem filhos grandes, tá trabalhando cura, libertação, limpeza de alma, perdão. Agora me fala o seguinte, tem algum dia da vida de um ser humano que a gente não tem que trabalhar isso? Sempre vai ter. Só que nós vamos... Lembra do ciclo, gente? Isso é muito importante vocês guardarem. Nós vamos passar por ciclos. Então, agora ela tá trabalhando isso. Nunca mais ela vai ter que trabalhar perdão? Nunca mais ela vai ter que trabalhar cura? Ou nós? Lógico que não. Só que é um ciclo de aperfeiçoamento. Entende? Se aqui embaixo tinha muito lixo, nós vamos tirando. Nós vamos tirando. Só que enquanto a gente existir nesse planeta, você pode ter 90 anos. Eu lembro até da minha avó, quem é aqui do segundo antigo já deve lembrar desse exemplo. Uma vez no Natal, família muito grande, a gente reuniu, todo mundo reunia na casa da minha avó, família muito grande. E aí, uma tia minha resolveu fazer tipo um, como é que fala? Como é que fala, gente? Deixa eu lembrar o nome. Eu tô achando que isso aqui, eu vou pegar um paninho, tô achando que tá meio embaçadinho a lente. Peraí um pouquinho. Minha tia resolveu fazer um momento, a gente sempre fazia momento de oração no Natal, tal. Só que daí ela resolveu fazer uns papeizinhos assim, pra cada um tirar, e sair com uma meta pra gente fazer pro ano, né? Então, assim, mais paciência, mais amor, mais fé, mais alguma coisa. Então, era naquele momento de oração, depois que todo mundo tava ali com vela, tá fazendo aquele momento bem gostoso de oração, depois cada um ia tirar um papelzinho pro ano seguinte trabalhar aquela meta, né? E eu tava perto da minha avó. E minha avó já devia ter, não sei, uns 90 anos. E minha avó faleceu com 100 anos, uma pessoa muito elevada espiritualmente e tal. De muita oração, uma pessoa de muita oração, uma pessoa muito evoluída espiritualmente, assim. Muito, assim, de ser referência na família. Aí ela tirou mais fé. E assim, na minha cabeça, eu olhei, falei assim, saiu errado. Esse papel saiu errado, né? Na minha cabeça de jovem, eu olhei pra minha avó, falei assim, nossa, avó, não sei se ela tinha 93, 90, por aí. Aí eu falei, nossa, vó, pra senhora saiu errado, né? Porque mais fé que a senhora não tem. E eu não conheço. Então, assim, nem precisava, né, vó? Imagina, esse papel nem precisava. Ela virou pra mim e falou assim, não, sempre a gente precisa melhorar. Sempre a gente precisa melhorar. Nunca mais eu esqueci, gente. Nunca mais eu esqueci. Por quê? Ela já era uma pessoa que pra mim já era o suprassumo da fé, entende? E ela com 93 anos falando, não, a gente sempre tem que melhorar. Então é esse o recado que eu quero dar pra vocês. Não acabei o segundo aqui não, tá? Mas assim, é esse recado que eu quero dar pra vocês hoje, dessa questão de evolução, entende? A nossa próxima fase que a gente tanto almeja, nessa era de ansiedade, que a gente tá com a cabeça lá na frente, que a gente tá com a cabeça lá no futuro, que a gente nem curte o momento dos filhos presentes, que a gente não tem cabeça pro momento agora, que a gente nem enxerga as grandezas agora, que a gente não enxerga. Eu trouxe o exemplo da criança, que ela não passa da mesma forma, ela vai evoluindo. E nós temos que contribuir com esse processo evolutivo, porque nós somos os intérpretes do mundo para elas.
Nós somos intérpretes da realidade para as crianças. É através de nós que ela vai aprender. Olha, filho, assim, hoje eu estava atendendo um caso que foi, ai, a filha olhou lá um painel não sei se era na estação ou era aeroporto, que tinha uns desenhos. E aí a mãe tava me contando, então, aí a minha filhinha de 4 anos falou, mamãe, o que é isso aqui? Daí ela falou, tá vendo? Aqui tá ensinando que quando tiver uma mulher grávida, tiver uma mulher que esteja numa cadeira de roda, ou tiver não sei o quê, você deixa sentar aqui, você deixa ter esse espaço, você não sei o quê, isso é respeito, generosidade. Foi explicando pra ela, eu falei, então, isso é ser intérprete do mundo. Nós temos que pegar as realidades e trazer para os nossos filhos. Então, nós somos intérpretes. E para isso, por isso que eu falo do segundo. Para isso, nós precisamos ter o quê? Sabedoria. Nós precisamos ser seres de luz para poder iluminar. Nós precisamos evoluir para poder evoluir nossos filhos. Nós precisamos nos curar para curar os nossos filhos. Nós precisamos, tudo que a gente quer para os filhos tem que passar por nós. Então, se a gente não se abastece, a gente não tem para dar. Se a gente não tem paz, a gente não passa paz. Se a gente é muito irritado, a gente vai passar o quê? Irritação. Se a gente é impaciente, a gente vai passar o quê? Impaciência. Então a gente tem que se trabalhar. A gente tem que se trabalhar. Então a gente tem que entender que nós estamos nesse processo evolutivo. Ou seja, hoje nós vamos trabalhar isso. Ok, no próximo ciclo, nós provavelmente também vamos trabalhar muitas coisas, mas de formas diferentes. A cura que você fez lá atrás talvez não seja mais a mesma, vai ser outra. Mas você vai se aperfeiçoando. Então você vê esses grandes mestres, né, santos, pessoas que passaram pela Terra e fizeram esse caminho evolutivo de uma forma exímia. Por quê? Porque eles se tornaram a máxima do amor a Deus, a máxima do amor ao próximo e a máxima do amor à natureza, ao mundo. Eles subiram na frequência do amor de uma forma linda. Então, se a gente passa, né, pelos nossos ciclos, pelas nossas fases atuais, fazendo como a criança, se preparando, nós estamos mais potentes. Nós estamos mais preparados para correr. Se a gente aprendeu a andar direito, a cair e levantar, a pegar segurança e confiança, aí nós podemos correr. A gente corre. Aí a gente vai cair. Só que daí, se a gente aprendeu a correr direito, daí a gente consegue já andar de patins. Entende? Não adianta a gente assim, a próxima fase, quero andar de patins. Onde você tá? Engatinhando. Não adianta. A gente tem que ter consciência de como está a nossa fase atual. Se você está engatinhando, não tem problema. O importante é que ter a consciência, olha, eu estou no meu processo evolutivo, em algumas questões da minha vida, eu estou ainda, assim, me equilibrando. Não ando ainda não. Ok, tudo bem. Mas você está no caminho de andar, você está consciente. Porque se a gente não tem consciência, a gente não sabe o que fazer com a gente. E a gente se distrai com a vida dos outros, né? É muita internet, é muita informação, e roda o feed, e muita coisa distrai a mente da gente. E aí o cérebro da gente contribui com isso, né? Porque como a gente tá cansado de muita coisa, a gente não quer trabalho, a gente vai o quê? Pra distração. Porque é aquele prazer imediato. Aí fica ali rodando feed, né? Quando vê, passou 2 horas. Entende? Então, você olha quantas coisas nos roubam do nosso caminho evolutivo. Vamos lá. Aí, falei desses ciclos, das suas estações. E aí, gente, uma coisa super importante são os ciclos que a gente vive em relação à família, a amigos, enfim, a pessoas que estão do nosso lado, né? Por quê? O que acontece é que quando você começa a evoluir, nem sempre você vai agradar. Então, vamos lá, já começa daí. Tenho que contar isso para vocês. Por quê? O que acontece? É uma frequência. E o que acontece é que muitas vezes, às vezes, a Angélica, muito bom, isso mesmo, né, Angélica? Então,
Quando você começa a despertar, quando você começa a evoluir, às vezes dentro da sua própria família, dentro das pessoas que mais você ama e que na verdade mais te amam também. Mas você começa a pensar diferente, ou às vezes aquele grupo de amigas que você sempre teve. Daí vão achar que você tá diferente, que você mudou, que você isso, que você aquilo, entende? E aí, muitas vezes eu atendo pessoas que estão em crise, por quê? Porque elas mudaram o jeito de pensar. Elas querem educar os filhos bem, elas querem evoluir, não é tudo mais que elas acham graça de conversa, não é mais todo grupo que elas achavam super legal o que acontecia até um ano atrás, mas agora não acha tanto. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Por quê? Porque você tá num processo evolutivo. Estou vivendo essa fase, é um pouco difícil. É um pouco difícil mesmo, Angélica. Eu te entendo. É difícil. E às vezes, gente, acontece isso até dentro da própria casa. Até dentro da própria casa. Pode ser filho, pode ser companheiro, pode ser mãe, pode ser, entendeu? Então, o que acontece por que é difícil? Porque quando a pessoa começa a evoluir, é uma frequência. Imagina uma frequência de rádio. Tava todo mundo na mesma frequência de rádio. Todo mundo escutando aquela rádio que fica falando só de propaganda. Problema. Aí você resolve escutar um outro tipo de música. Você resolve mudar a frequência. Só que não foi todo mundo que mudou, só você. E aí, por mais que seja uma música melhor, seja uma rádio melhor, não é o que eles optaram de fazer. Então, para eles, aquela frequência incomoda. A tendência é que depois que você subiu o nível, deu certo, realizou, com todos os seus tropeços, com todas as suas dificuldades, parará, no começo todo mundo que criticava, todo mundo que achava ruim, todo mundo que até falava, nossa, não sei o que, não, olhava com caras e jeitos e tudo mais, todo mundo depois vai querer saber o que você fez. Nossa, mas eu sabia mesmo que ia dar certo com ela. Mas eu sabia mesmo, entendeu? Por quê? Poucas pessoas estão a fim de passar esse processo de evolução. Porque não é um processo simples. É um processo que exige de nós. Porque é olhar para dentro. Lembra que eu falei sobre o mergulho? Lembra que eu falei sobre subir a montanha? A gente precisa ter treino, falta o ar, a gente tem pressão. Entende? Então, assim, não é fácil fazer o processo evolutivo. Às vezes é nós e Deus. É nós e Deus pedindo força. Porque não é fácil. Só que isso é libertador. Porque você começa também a atrair outro tipo de situação, outro tipo de frequência, outro tipo de amizade, outro tipo de ambiência. A gente precisa fazer isso, gente. Muitas vezes você precisa fechar alguns ciclos, sabe? É libertador, a Sandra falando, é libertador. É libertador. Tem coisas, gente, que são tóxicas, sabe? E a gente precisa fechar alguns ciclos, porque não dá pra gente ficar carregando situações por dó, entendeu? Agir, libertador, exatamente, libertador, é libertador. E a gente tem que lembrar que eu falo muito isso no segundo, quem é das antigas aqui sabe que eu falo isso, que nós viemos sós e nós vamos embora sós. Ninguém vai com a gente. É nosso processo, entendeu? Igual quando você vai dar a luz. Por mais que tenha apoio, tenha não sei o que, é você ali. É você e você. E na hora que você for partir daqui, você vai do jeito que você veio, só. Ninguém vai responder. Agir fácil não, mas compensador. Isso, exatamente. Esse caminho não é fácil, mas é compensador. É uma libertação que não tem preço, tem valor. Porque ninguém te tira isso. Ninguém tira essa evolução de você.
Ninguém rouba a pessoa que você vai se tornando. Você se tornar uma pessoa de valor não tem preço. E isso é abrir horizontes dentro do seu ser. E é ali que você vai começar a limpar esse coração. Esse coração vai estar cada vez mais harmônico com o coração de Deus. E ali as coisas começam a acontecer nesses ciclos evolutivos. Que colocação, não tem preço, tem valor. Isso, né, Gi? Então, as pessoas que ficam com você é aquelas que estão na mesma frequência. Aquelas que estão evoluindo também. E aquelas que entendem que a vida passa por fases. Porque, gente, tem pessoas que não estão a fim de evoluir. A vida vai cobrar isso uma hora, né? Mas tem pessoas que querem viver só no prazer. É como se vivesse só na estação do verão, né? Só lá. Ai, que delícia, né? Só comendo fruta, só sombra e água fresca, à beira-mar, só no verão, só no verão, só no verão. Entende? E a vida, quando a gente amadurece, a gente entende, igual a vida do bebê, a gente entende que a gente cai e levanta, a gente cai, machuca e continua, só que a gente tem que aprender. Imagina que o bebê, ele tá lá, volta no caso do bebê, ele tá começando a aprender a andar. Aí ele cai, senta no chão, cai, levanta, anda um pouquinho, cai, levanta, anda um pouquinho, machucou o joelho, ele fala, não, chega. Chega, vou me distrair com outra coisa, vou ficar no sofá vendo o desenho. Mãe, não quero mais andar, não. Não quero. Deixa eu aqui, vou ficar vendo filminho, desenho e não quero mais andar. Por quê? Por que você não quer mais andar? Porque eu ralei o joelho. Já tentei, essa semana eu já tentei umas 10 vezes e olha, não dá. Não dá, amanhã não quero, amanhã eu já venho direto pra cá, viu, mãe? Você já me traz pro sofá? Porque eu só vou direto ficar vendo filminho, da cama pro sofá, do sofá pra cama. Quantas vezes a gente não faz isso? Porque a gente ralou, porque a gente porque tá doendo, porque no nosso processo evolutivo nós levamos os nossos tombos, porque no nosso processo evolutivo a gente não sabe como fazer, a gente vai tentando na nossa maneira e aí muitas vezes a gente não dá certo naquele dia. Mas se nós estamos no processo evolutivo, nós vamos andar. Se a gente persistir. Se a gente tem consciência do nosso processo evolutivo, nós vamos correr. Nós vamos conseguir andar de bicicleta. Nós vamos melhorar no nosso ciclo evolutivo. Se a gente não parar nas nossas dores, se a gente olhar e falar, ok, é porque eu estou treinando andar. E tá tudo certo. Eu errei aqui com meu filho essa semana. Eu fiz isso, mas eu tive consciência. Eu voltei lá, falei, filho, desculpa, a mamãe tá tentando ser mais paciente. Olha, eu vou conseguir, porque é o meu plano, minha meta de vida. Não tive esse modelo em casa, já tô me curando de uma série de coisas, mas eu vou atingir. Eu vou ser mais paciente, eu vou ter jeito de fazer isso, eu vou entender minha rotina, eu vou fazer uma administração de tempo, eu vou ver como é que eu vou fazer tudo isso. Eu quero melhorar a minha pessoa. Não é falar, também, essas crianças não param, só chega em casa gritando. Não, é melhorar a minha pessoa. Para eu amar melhor, para eu servir melhor, para eu evoluir. É um caminho evolutivo nosso. Aí nós vamos ser modelo, nós vamos ser exemplo para os filhos. Porque a gente vai se colocar num processo evolutivo. E não achando que tudo é culpa da criança. E aí, o que acontece? As pessoas que acabam acompanhando a gente, né, nesses processos, são aquelas que entendem a vida da mesma forma. Quem não vê a vida da mesma forma, a gente se desconecta. Porque assim, vamos pensar. Patrícia tá aqui, a Gi, a Marina, a Aline tá aqui, a Denise tá aqui, Denise com Y, Josênia tá aqui, a Dani, tô falando vários nomes, a Sandra, aqui tá a Ilma, tá aqui, a Angélica, a Tânia,
A Débora. Aqui, ó, Delícias Randassi tá aqui, que eu esqueci seu nome. Lívia tá aqui. Terezinha tá aqui. Magazine da Criança tá aqui. Gente, Adriana tá aqui. Enfim. Eliane tá aqui. Dani, Cassiana, Simone, Andressa, Pati. Gente, vocês estão aqui por acaso? Fala a verdade. Vocês acham que existe acaso? Não existe. Vocês conectaram pela frequência de vocês. Por isso que eu super honro, porque que delícia. Entendeu? Eu amo vocês aqui, porque eu falo, gente, essa turma do Segundou é muito... Fala assim, é aquela... Eu amo tanto, que me inspira tanto. Eu posso estar cansado, o que for, gente, que eu Segundou, eu tô aqui. Porque nada é acaso. Nada é acaso. Nada é acaso. Entende? A frequência de vocês conectou comigo. Entende? E nós na mesma jornada evolutiva. E o que é bonito disso é que a frequência, ela é tão incrível que, pensa, olha, numa segunda-feira estamos aqui pela frequência, energia poderosa e abundante. Aí, ó, amém. Amém. A Sandra falando. Então, o que que acontece, gente? Quando a gente acha que a gente está fazendo alguma coisa só da nossa cabeça, sabe? E eu vou falar para vocês, a sabedoria divina, presta bem atenção nisso que eu vou falar, que eu fico assim, eu fico cada vez mais impressionada com tudo que é. Porque a sabedoria divina, gente, tá além de tudo que a gente possa imaginar. A gente acha que a gente tá fazendo, que a gente tá escolhendo, que a gente tá não sei o quê, que a gente tá no controle, que a gente tá, sabe? E aí a gente vai entender que como existe essa energia, até as coisas que você escolheu ou que você fez, pode ser das coisas mais simples. Ah, eu resolvi não arrumar isso agora, eu resolvi arrumar aquilo, aquela gaveta, não sei o que, não sei o que. Gente, tudo tem um propósito sábio. Tudo tem um propósito sábio. Tudo conversa no teu processo evolutivo. Só que a gente desconectou disso. Nós desconectamos disso. Tô falando isso por uma experiência que eu tive sábado agora, surreal, assim, nesse sentido, entende? Então, Deus é uma sabedoria muito grande. Por isso que se a gente acelera o nosso processo de cura, a gente acelera o nosso processo de autoconhecimento para curar logo, para buscar ajuda logo, para limpar essa criança ferida logo, ou relacionamento que não deu certo, ou profissão que tá não sei o quê, ou se você não tá trabalhando, ou se você tá trabalhando, ou se criança tá com problema, o que que eu faço? Se a gente consegue se mover para que isso flua cada vez mais e aceitando a fase e se conectando para que isso aconteça mesmo e desconectando das coisas que te atrapalham a fazer isso e limpando esse coração, você dá mais chances para a sabedoria de Deus agir na sua vida. Agir na sua vida. Porque Ele quer agir. Só que a gente atrapalha muitas vezes. Porque primeiro que a gente fica distraído, a gente não quer olhar para a fase que nós estamos, nós não aceitamos, nós achamos ruim, aí nós não aprendemos, daí a gente só quer passar pela fase do verão, a gente não quer passar pelo outono, a gente não quer passar pelo inverno, aí não sei o que, daí a gente, sabe, a gente fica preso nas coisas materiais, nos prazeres, no comodismo, e a gente acaba se distraindo, né? E as pessoas que vão andar com vocês são pessoas que veem o mundo com os mesmos princípios, veem o mundo com o mesmo objetivo, veem o mundo com essa responsabilidade evolutiva. Essas pessoas vão chegar, essas pessoas, por isso que vocês estão todas juntas aqui, ó. Dá para montar um grupo de WhatsApp evolutivo só com as pessoas que estão aqui, porque aqui imagina o transbordo que tem aqui de vida em cada uma de vocês. Se montasse um grupo, gente, com esses que estão aqui hoje, ao vivo, um grupo de WhatsApp, e cada um colocasse o que tem no coração, meu Deus, é um grupo muito rico.
muito rico. Porque por mais que vocês tenham desafios, eu tenho desafio, nós temos desafios, vocês estão aqui numa segunda-feira buscando evolução. Correram para deixar o filho para dormir, correram para o trabalho, não tem desculpa. O segundou é para aquelas pessoas assim, eu não dou desculpa para mim na minha vida. Porque é segunda. Não é sextou, é segundou. Eu amo a semana, porque eu vou evoluir, porque eu vou crescer, porque eu vou melhorar, porque eu não vivo minha vida horrível para ter que fazer um sextou. Eu quero viver minha vida todo dia evoluindo, todo dia com consciência, sabe? São vocês aqui. Imagina, é muito rico. Então, gente, o que acontece? Quando a gente começa a fazer esse trabalho, nós desenvolvemos um outro tipo de conexão divina, um outro tipo de conexão com a gente lá, né? Com nossos mergulhos, com as nossas elevações. E aí a gente começa a ter o quê? Intimidade com Deus de uma outra forma, né? Nós começamos a ter uma relação de intimidade com Deus, de uma aliança com Deus, de aceitação. Por quê? Porque a gente erra, a gente não acerta tudo, mas Ele sempre tá ali com o seu amor, com a sua graça, com a sua misericórdia. Então não é sobre a gente fazer o certo para ter, né, a aprovação de Deus. Não, Deus só aprova a gente quando a gente fizer tudo certo, né? Deus é aquele que é o que castiga, né? Deus é aquele, não, a gente errou, só que a gente precisa entender, né, que a gente precisa retornar ao caminho. Nós precisamos assumir a nossa parte, né? Eu tenho muita intuição e sinto os avisos divinos. Sempre busquei respostas e Eleonora está contando aqui. Qual o objetivo da vida? Por que vivemos? Por que morremos? Para onde vai todo o nosso conhecimento? Olha que lindo. Tá vendo? É isso aí. Pessoas elevadas. E essa sensibilidade de perceber os sinais de Deus. Gente, não é papo pra agora, mas assim, existem muitas coisas que acontecem que são sobrenaturais aqui no humano. Até com materialização de objetos, mudança de lugar de objetos, e não é coisa, ai meu Deus, não. Existem sinais, são coisas grandiosas que existem na ciência, na medicina, curas, sabe? Então, quando a gente tá educando os filhos também, a gente tem que lembrar que não é só uma máquina educando, né? Nós não estamos criando uma máquina, nós estamos educando, é preciso entender de cada fase. Aqui eu trabalho muito essa questão de virtudes, do que a gente tem, como que a gente desenvolve a criança em cada etapa, mas cada um é único. E a gente precisa ter a sabedoria daquilo do dia, sabe? E a mulher, ela tem algo que é muito da sutileza, né? A gente tem uma capacidade do sutil, sabe? Por isso que a gente se encanta com uma flor. Por isso que a gente cheira uma flor, a gente vê a beleza de uma flor. Sabe? Muito mais que o homem, que acha bonita a flor para comprar, para presentear, né? Ele acha bonito, bonita a flor. Não que ele não tenha sensibilidade, mas é diferente. O nosso jeito de sentir, sabe? A vida, isso a gente não pode perder. Porque o mundo tá precisando disso, sabe? De encanto, de poesia, de beleza, de docilidade. O mundo tá precisando disso. Já tô indo para outra... Volta para cá. Bom, então vamos lá. E aí, deixa eu ver. Então, tô falando de amizade, que nem todo mundo vai caminhar junto, às vezes na família também não, né? Por quê? Porque tem que ter essa mesma frequência, né? Tem que ter essa mesma aliança, com o mesmo propósito, com os mesmos princípios, na mesma direção. Se não tiver assim, gente, não vai andar junto, né? Acaba cada um indo pro seu foco de energia e tá tudo certo, porque cada um está no seu processo evolutivo. Tudo bem, não tem problema, né? Só que a gente não pode parar o nosso em função do outro, né? A gente precisa fazer a nossa tarefa de casa.
E às vezes a gente fica com dó, né? A gente fica com dó, fica ali atrás e fica, como é que fala? Fica preso. A gente não se torna uma pessoa livre para evoluir. Porque a gente fica preso a várias coisas, sabe? E a gente precisa tomar cuidado com isso. Porque tem pessoas que querem prender a gente, né? Querem prender a gente no nosso processo evolutivo. Então, toma cuidado com isso, né? Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui pra vocês. Outra coisa super importante. Tanto para nós, adultos, quanto para os filhos, para a educação dos filhos. Tirar essa ideia que a gente é uma metade, né? Que é aquela coisa, eu tenho que achar, cadê a minha metade? Que, né, a metade da laranja. Não sei, peraí. Minha cara metade. Né? Às vezes as crianças, os jovens, né? Você é metade. Gente, pelo amor de Deus, ninguém é metade. Então a gente já tira isso da cabeça, que a gente é inteiro. Nós não somos metade. E aí, o que acontece? Quantos relacionamentos, isso serve também para vocês educarem os filhos, né? Quantos relacionamentos as pessoas estão mesmo em metade? E elas projetam no outro que o outro vai ter que completar aquela metade. Daí não vai dar certo. Não vai dar certo. Por quê? Porque nós somos inteiros. E na nossa inteireza, nós temos coisas falhas que daí a gente precisa trabalhar. É nossa tarefa. O autoconhecimento, o desenvolvimento, a evolução. Então, se o nosso ser inteiro está ferido, então tem que tratar essa ferida. Se o nosso ser inteiro está traumatizado, tem que tratar o trauma. Se o nosso ser inteiro não está curado em alguma área da vida, tem que ir lá curar. Se o nosso ser, que é inteiro, tem problemas lá da infância, então tem que ir lá resolver. Se o nosso ser inteiro é nosso ser, a gente não pode projetar, porque daí fica um monte de gente mal resolvido, convivendo e ainda educando, né, os filhos. E aquela coisa vai ficar uma panela de pressão. Então, olha como é importante, se a gente consegue fazer a nossa tarefa de casa, já é ainda mais a mãe, que é a coluna da casa. Gente, uma mãe equilibrada, gente, salva uma família. Salva uma família. A mãe, ela é a coluna da casa. Quantas mulheres a gente conhece que às vezes, né, tiveram problemas, tiveram uma série de coisas e os filhos foram bem criados, os filhos são, sabe por quê? Porque a mulher, ela tem essa força, sabe? Ela tem esse dom de Deus. Então, por isso que é muito importante vocês se conscientizarem que vocês já são plenas, vocês já são inteiras. Olhe para vocês, ensine os filhos de vocês que eles já são inteiros, já são únicos. Nós somos únicas, não existe outra igual, nós somos irrepetíveis. E só que nessa inteireza nossa, existem os nossos ciclos evolutivos. Existem nossas primaveras, nossos verões, nossos invernos, nosso processo evolutivo. Mas a gente não é metade nem pedacinho. A gente é um baita ser espiritual, né? Filho único de Deus, irrepetível. Então, que mais que eu anotei aqui? Cuidado, né, com essa questão de pessoas que estão próximas, que às vezes você vai ver que pessoas que vão atrasar um pouco o teu processo evolutivo porque eles não querem que você evolua. Então, paciência, continua o teu caminho interior. Esse não faz barulho, é igual a semente. A semente, quando ela está rompendo debaixo da terra, quando ela está criando raiz de uma árvore gigantesca, ela não faz barulho. Quando penso em fazer terapia com alguém, seria com você. Quem sabe um dia eu tomo a iniciativa. Ah, lindeza, Mariana, será muito bem-vinda. Muito bem-vinda. Meu processo terapêutico, gente, até aproveitando aqui para falar, para já passar para vocês, né? Não vou entrar nesse assunto assim, mas como eu faço um trabalho diferente, a gente consegue ter resultados assim mais rápidos, sabe? Que eu fui compilando muitas técnicas, muitas
vivências, então ajuda nesse processo, sabe, de limpeza e de autoconhecimento de uma maneira mais rápida do que só a terapia padrão, né? Aquela que às vezes é mais longínqua. Então será muito bem-vinda, viu? Muito bem-vinda. E então, gente, o que acontece? Olha só, aliança com pessoas que estão na mesma conexão é super importante, né? Que a gente se fortaleça, como a gente está fazendo aqui. E aí, eu vou trazer para vocês o que impede a gente de dar esse passo de uma maneira melhor para a próxima fase, né? Então, vou dar alguns exemplos. Então, o que impede, né? Qual é essa pressão que a gente tem quando a gente faz esse mergulho para dentro de nós, né? O que fica ali pressionando a gente por dentro? Igual a gente vai fazer um mergulho e cuidado, porque senão a gente vai estourar, né? O que pode estourar dentro de nós ali, né? Fazendo um paralelo com o mergulho no mar. A gente tem o quê? Pode ter traumas emocionais, bloqueios, vários tipos de bloqueios, crenças limitantes. Nós podemos ter alguns eventos emocionais que aconteceram aí ao longo da vida. E tudo isso está lá dentro. Só que acontece que muitas vezes a gente vai resolvendo isso sem trazer, sabe, imagina que você tem uma dor de estômago e você toma um remedinho para tirar a dor. Mas você não vai na causa. Você não vai na causa. Você não vai olhar como é que tá a sua alimentação, que você só come fritura, come errado, não mastiga, toma refrigerante. Você não olha, você vai lá e fala assim, eu tô com uma dor de estômago, remédio. Sabe? A goteira na casa, põe o balde. Mas ninguém vai subir para ver que tem uma telha que saiu do lugar, que ali tem um lugar que entra água. Então, comece a analisar nesse caminho de percepção, né? Comece a analisar através das coisas que estão acontecendo, da goteira que está acontecendo aí na sua vida, da dor de estômago que você está tendo. Vocês estão entendendo que eu estou fazendo analogia, né? Então, pelo sintoma de algumas coisas na tua vida, comece a buscar a causa. Comece a analisar. Nossa, eu sempre sinto isso. Ou senão, chega final de tarde eu tô assim. Ou senão, toda vez que fala isso comigo, aquilo... nossa, eu olho minhas amigas, eu me sinto, parece que eu sou excluída. Comece a analisar. Analisa o que você sente para buscar não só o que você sente, mas tentar buscar um pouquinho lá atrás. Onde será que é a causa disso? Sabe? É um bom começo. E a gente vai localizando os eventos. Isso é um mecanismo. Você estava falando sobre a árvore, que ela não faz barulho. Vou voltar. Obrigada, Angélica. Vou falando. Então, aí acontece. O caminho seu de evolução é um caminho silencioso. É igual a semente que está lá debaixo da terra. Imagina se todas as sementes que estão brotando fizesse barulho hoje no mundo. Ninguém dormia. Imagina uma floresta amazônica. Imagina um monte de semente no mundo fazendo barulho. Mas não faz. E tem aquelas árvores que são gigantescas, que elas fazem uma raiz. Gente, raiz de árvore é um troço poderoso. Não é qualquer coisa, não. Você manter uma árvore daquelas gigantesca em pé, o tanto que tem para cima é ao mesmo tempo tanto que tem para baixo. Você imagina o poder dessa raiz, o poder. Alguém viu? Você viu fazer? Você viu acontecer essa raiz? Nem eu. Fez barulho? Não. Só que sustenta uma baita de uma árvore que dá muito fruto. E que dá muita sombra. E que todo mundo elogia. Nossa, que árvore linda. Olha as flores dessa árvore. Mas ninguém viu lá, ó, o que estava acontecendo. Então, o teu processo evolutivo não vai fazer barulho. Não vai fazer barulho.
E nem precisa fazer. Faz aí, faz aí. Faz no teu quietinho, faz no teu silêncio. Vai fazendo nos teus bastidores. Ninguém precisa saber, porque não é um momento de alarde. O teu processo evolutivo não é para ficar falando para todo mundo, porque eu estou evoluindo, porque não é. Porque quando a gente tá nesse processo, a gente tá muito olhando, igual a gente estivesse lá no subsolo, sabe? A gente tá lá na terra mesmo. A gente tá olhando a nossa pressão, porque a terra faz pressão na semente, né? Então a gente tá pressionado também. Então não é fácil, não é confortável. Não é confortável. Mas tá tudo bem. Tá tudo bem. Você tá evoluindo, você tá formando suas raízes. E isso também para os filhos. Porque vocês, com a educação infantil, estão fazendo a formação da raiz dos seus filhos. Para que eles sejam essas árvores que no futuro vão dar bons frutos. Então, vocês também são responsáveis por edificar, né, aquilo que não se vê, né, que esse jovem, quando ele for jovem, esse adulto, quando ele for adulto, ele seja uma pessoa que, independente das circunstâncias, ele é uma pessoa honesta, mesmo ninguém vendo, né? 2 tópicos importantes que você estava falando, o crescimento da árvore e descobertas que o quê? Então tá, crescimento da árvore já falei. Fala descoberta. Gente, eu amo que vocês me lembram aqui, porque eu vou puxando um assunto. Por isso que eu tenho que escrever, porque senão, gente, um assunto puxa o outro. Escreve pra mim de novo aqui. E das coisas que causam traumas. Esse eu tô falando. As questões que causam traumas, que causaram traumas, né, gente? Elas... Bom, isso dá um segundo só disso, né? Porque existem vários que as pessoas às vezes nem têm lembranças. Alguns têm lembranças. Outros têm pessoas que têm um período da vida, lá da infância, que nem lembra de nada. Deu um bloqueio total, né? Então, o que acontece é que a gente precisa, talvez, de ajuda nesses caminhos de limpeza. Talvez sozinho não seja tão possível, porque a gente sofre, mas às vezes não consegue entender muito bem. Até consegue racionalmente saber, tal, foi porque minha mãe era assim, porque eu passei isso na infância, tal. Mas assim, por mais que eu perdoei, a coisa não flui ainda. Sabe? Eu não fiquei livre ainda. Eu tô repetindo aquele padrão que eu tanto temia. Eu não queria ser igual e tô ficando. Sabe? Então, às vezes, a gente precisa buscar ajuda. Precisa buscar ajuda, ressignificar, entender, sabe? Então, esse é um processo também do entendimento da fase que nós estamos. Por quê? Porque você pode estar passando por uma fase de uma consciência muito grande. Então, ali você vai fazer um trabalho muito bacana de evolução, de cura, de olhar outras coisas, de ressignificar, de mudança. Isso vai repercutir na tua vida externa, vai repercutir em várias coisas, escolhas e tal. Você vai fazer um ciclo desse. No próximo ciclo, você já está diferente do que esse ciclo que você fez agora. O próximo ciclo, você já está lá. De engatinhar, de começar a andar, você já está outro ciclo. Você vai ter outros desafios. Você vai ser, talvez, outros ambientes, talvez mudanças, outras amizades, outro tipo de... Entende? A gente vai fazendo esse processo evolutivo. O que mais? Deixa eu ver aqui que eu anotei para dar dica para vocês. E aí, gente, o que é importante? Ninguém é o tempo todo verão. Ninguém é o tempo todo primavera. Então, assim, cuidado com essa mídia de hoje, que é tudo, né? Ainda mais no Instagram e tudo mais, tudo feliz, 100% maravilhoso, tudo lindo, ninguém tem problema, ninguém tem noite mal dormida, ninguém tem filho que faz birra, ninguém tem malcriação de filho. Cuidado, não é assim. E todo mundo que, você pode saber, todo mundo que hoje você considera um ser humano evoluído, que hoje você considera uma pessoa que você admira, que você acha que tem valores, que sirva de referência para você, passou por coisas, porque senão não chegava ali.
Não tem como você ser um ser humano evoluído, não tem como você ser uma pessoa que tenha sabedoria de vida, que tenha... Se você não passou por nada, você não refletiu nada, você não evoluiu nada, você não visitou, não revisitou lugares dentro de você que não foi legal, que você não teve seus dias de dor, que você não teve seus desafios, não tem como. Porque o diamante, ele é lapidado. Nós somos diamantes, mas nós somos lapidados. Nós somos lapidados na vida. No mundo tereis aflições. Nós temos. É bíblico. Então, não caia em ilusão. Não caia em ilusão. Se você está numa fase de inverno, ok, você é normal. Existe, todo mundo tem. Não pense toda vez a grama do vizinho. Não é assim, gente. Não é assim. Ou aquelas pessoas que ficam só no basicão, né? Então vou ficar só no consumo, só no prazer, só na falta de valores, não sei o que lá, vou ficar só na fofoca mesmo, vou ficar só na intriga mesmo, aí vou ficar só eu tenho que beber bastante, eu tenho que tomar bastante álcool, eu tenho que sempre estar no sei o que lá, eu tenho que sempre estar no sei o que lá, eu tenho que sempre... Mas será que estão felizes, de fato? Sabe, aquilo que a gente colocou no começo? É libertador. O que a gente consegue com o autoconhecimento não tem preço, tem valor. É algo que, gente, não tem... Aí eu começo a fazer as ligações bíblicas, né? Que quando Jesus fala assim, eu dou a paz, mas não a paz que o mundo dá. A minha paz não é a que o mundo dá. E aí... realmente, né? A paz de quando você começa a fazer esse processo evolutivo, começa a fazer essa limpeza, você começa a entender a proposta divina na tua de Deus na tua vida, você começa a mudar, não quer dizer que você é santo, não quer dizer que você acerta tudo, não é isso. Mas quando você começa a entrar nesse processo, é outro tipo de situação, não é aquela que a gente busca no mundo. Não é a paz que o mundo dá, né? Que é aquela falsa paz, né? Porque a gente nunca fica em paz no mundo, né? Bom, então voltando. Aí, o que acontece? Agora, pra gente finalizar, que nós... Meu Deus! Olha só que oração, gente! Começa o segundo, 10 horas, você fala, não, hoje eu vou fazer uma horinha só. Quase meia-noite. Vamos lá, então para finalizar, que já chegamos no topo na montanha agora. Então, tarefa de casa. Oi, Lilica. Liliquinha tá aqui. Oh, meu Deus. Já tá acabando, bebê. Nem dei jantinha pra ela ainda, gente. Hoje você vai ceiar. Vai fazer a ceia da madrugada. Vai comer aqui de madrugada. Então, é o seguinte. Gente, eu não dei comida pra ela. Agora, olha, vamos lá. Não sou uma péssima mãe, não, né, Lilica? Porque ela não tava muito bem hoje. Porque ela tava com muita dorzinha, que ela tava tipo com uma assadurinha assim, aí eu levei na fisioterapia e ela começou a fazer uma aplicação de ozônio, um negócio lá, e aí ela tava totalmente sem fome. Vem aqui, vem, Colinha, vem cá. E ela tava totalmente sem fome. Aí ela foi almoçar 5 horas da tarde, viu? Deixa eu explicar, porque senão vão achar que eu sou uma mãe, que eu não sou uma boa mãe pra você. Então, por isso que ela não jantou ainda, tá? Porque ela foi comer 5h30 da tarde. Gente, então nem sei se ela tá com fome, mas acho que ela tá querendo brincar. Fala, oi, pessoal. Oi. Vamos lá. Então, pra gente finalizar, pontos concretos de esforço. Eu acho que é muito importante, assim, a gente... eu anotei esse tópico, assim, pra lembrar, né? É muito importante que cada fase que a gente esteja passando... Se a gente tomar consciência... A Sandra, ô Lilicota, fala, oi Sandra, oi. Se a gente tomar consciência dos pontos nossos de luta, né? Daquele período. Porque nós temos as nossas virtudes que estão mais desenvolvidas e outras que estão menos desenvolvidas, né? Que são os nossos vícios de comportamento, os nossos vícios, né, o contrário das virtudes, né, que são os vícios mesmo. Então, a gente precisa se corrigir nas nossas afetividades, né, na nossa administração do tempo,
medos, né? Nos nossos fantasmas, aqueles sentimentos às vezes de impotência, inveja, enfim, às vezes a gente tem pouca resiliência, né? Ou a vitimização, ou apego, ou enfim, né? Quantas coisas a gente tem para melhorar? Quantas coisas a gente tem para evoluir? Só que também não adianta, gente, a gente achar, às vezes, por exemplo, paciência, né? E não adianta a gente achar que a gente vai evoluir tudo de uma vez só. Tudo nós vamos dar conta. Agora que eu enxerguei tudo, eu vou arrumar tudo e vou... Não, gente, calma, não é assim. Então, nós precisamos, pelo menos, priorizar alguns pontos. Ainda mais quem é mãe que tem filhos. Então, por exemplo, então eu quero trabalhar, dar um foco melhor, por exemplo, na minha presença. Eu quero ser uma mãe, quando eu estou com eles, eu não vou ficar no celular. Eu vou ficar realmente presente. Eu vou sentar no chão, eu vou brincar, eu vou fazer conexão olho no olho, eu vou fazer, sabe, me interessar mesmo, eu vou estar inteira. Minha cabeça não vai estar pensando lá não sei da onde, não vai estar olhando toda hora a mensagem do celular. Então, é meu ponto, eu vou trabalhar isso. Eu vou trabalhar isso até melhorar esse ponto. Ou senão, não, minha paciência. Ou senão, o jeito que eu respondo. Quando eu vejo, eu tô respondendo muito, vamos, tô muito aflita. Ou senão, nossa, eu não faço um momento de oração com eles antes de dormir. Eu não almoço junto, ou eu não janto junto. Não sei. Mas então, calma, sabe? Porque quando a gente começa a ter percepção de muitos pontos, às vezes a gente pode ficar também ansiosa, porque a gente quer resolver tudo de uma vez. E quando a gente não consegue, a gente se frustra, também não pode. Por quê? Porque lembra da criança. Se ela caiu, se ela machucou, no outro dia ela vai tentar andar de novo. Ela pode dormir com o joelho ralado. Na hora que você vai dar o banho, dói. Ela chora porque tá ralado. Mas ela não deixa de querer andar. Ela não deixa de querer correr. Ela continua. Então, a gente precisa saber que o nosso processo, ele só não pode parar. A diferença entre alguém que conseguiu alguma coisa e uma pessoa que não conseguiu é só pela persistência. É só isso que muda. É só persistir. Curando, alinhando, evoluindo e persistindo. Porque só persistir também sem evoluir e sem melhorar não adianta. Né? Dentro desse contexto eu tô falando. Porque não adianta a pessoa ser persistente numa coisa onde ela, né, ela não tá evoluindo, não tá melhorando, só tá andando com gente que não serve, quando tá sendo persistente jogando energia fora. Então, é persistente nesse caminho evolutivo. Persistente, só. Todo dia. Todo dia. Todo dia você tem que aprender algo novo e ensinar algo novo, gente. Agora, dica de ouro pra gente finalizar aqui a nossa semana, finalizar o segundo e tocar a nossa semana. Tudo que vocês aprendem, transbordem na vida de alguém. Tudo que vocês aprendem aqui, falem para alguém, inspirem a vida de alguém. Transbordem aonde você estiver, lá no porteiro do teu prédio que você vê que não tá com uma cara boa, lá na frutaria que você vai, no mercado, no caixa do mercado, aonde for. Transbordem uma palavra. Por quê? Porque você está ajudando pessoas. E quando você ajuda pessoas, é o que Deus mais gosta. E isso renova a sua energia. E eu falo, gente, quantas vezes eu venho, aqui hoje não é o caso, mas muitas vezes eu tô bem cansada às 10 horas da noite para começar o segundo. Ainda mais porque eu tô dormindo mais cedo. Eu tô com uma proposta de dormir mais cedo. Então, durante a semana, ontem eu fui dormir às 9h30. Eu tô com uma proposta de dormir até 10 horas. E se eu fico uma semana que eu tô dormindo direitinho, 10 horas da noite, aqui, às vezes, meu corpo tá falando assim, cama, 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 cama. Entende? Mas eu venho porque eu amo, porque tá alinhado na minha missão. Tá alinhado no meu propósito.
tá alinhado com tudo, com a minha essência, com o meu trabalho, tudo que eu já fiz de autoconhecimento, que eu sei que o meu lugar é aqui, fazendo o que eu estou fazendo e fazendo o que eu faço todos os dias, aqui no Instagram, para as mães, para essas mulheres, para esses filhos, para essas crianças, através de vocês. Então, eu sei que eu tô alinhada. E o que acontece? Eu começo aqui, minha energia faz assim, ó, depois é difícil desligar. Acaba o segundo, gente. Se deixar 1h30 da manhã tiver gente me mandando direct, eu tô ali, acordada. Por quê? Porque daí minha energia aumenta. Entende? Então eu tô passando isso pra vocês, porque façam isso pra vida de vocês. Transbordem na vida das pessoas. Sejam luz, vocês são luz. Ia querendo acabar. Gente, bora lá, que o segundou, tem que salvar esse segundou. Então eu vou parando por aqui. Um grande beijo, eu tô vendo, eu tô sem... Ah, não, o carregador tá aqui, meu Deus. Deixa eu pôr o carregador, porque senão não vai acabar a bateria aqui e perder o segundou. Não brinca, vamos salvar esse aqui, né, gente? Vamos salvar. Gente, tá tudo bem por aqui? Fez sentido? Agir, você é luz. Ai, lindeza. Gente, eu quero tanto conhecer vocês pessoalmente. Eu amo ver a carinha de vocês. Então, bora lá. Obrigada pela companhia, obrigada pelo carinho. Um monte de acenos aqui. Quem esteve aqui pela primeira vez, seja sempre muito bem-vindos. E vamos nos falando. Podem me mandar direct. Ah, eu também quero. Ai, que delícia, Gi. Nós vamos marcar. Vou fazer alguma coisa, um evento, uma mentoria, alguma coisa pra gente passar um dia todo juntos. E eu quero muito estar com vocês, como sempre, aqui é um prazer enorme. E vamos tocar essa semana com essa consciência. A Sandra, total sentido, prontas para a próxima fase. Isso mesmo. Vamos sim, vamos marcar uma mentoria. E é isso, gente. Cada uma aí, ó, no seu tempo, né? Amei, como sempre, tudo fez muito sentido. Ai, que bênção. Que bênção, gente. Não olha muito pro mundo, não, porque senão a gente sai do foco, né? Não adianta. Então, aqui, eu fico muito feliz, né, de ser esse abastecimento, assim, semanal, pra gente começar a semana bem, sabe? E, assim, vai marcando, durante a semana, vai marcando todo dia, assim, aquele micro resultadinho que você tem, sabe? Porque a gente precisa lembrar que a gente tá evoluindo. Porque a gente tem uma tendência a não lembrar, né? O que foi hoje que foi melhor, que eu consegui perceber mais, que eu fiz esse caminho, que eu, sabe? E todo dia vai escrevendo, depois você pega e lê da semana toda. Transbordei para uma amiga minha sobre várias coisas que aprendi com você, sobre coisas do mundo. Que lindo, Gi! Isso mesmo. Fico super feliz que você fez isso. Super feliz. Façam isso, gente, sabe? Porque vocês vão estar renovando a energia de vocês vão estar trabalhando vidas, né? Que é o que Deus mais quer, que a gente trabalhe vidas. Então, aonde vocês forem, né? Como diz lá, a luz não é feita para ficar debaixo, né? É para ficar em cima e iluminar. Então, vocês são luz também aí para a vida de muitas pessoas. Então, tamo juntas. Contem comigo, tá bom? Ame sempre. Um beijo no coração lindo de vocês. Então, bora lá que agora eu vou, missão, salvar o segundou. Mas a semana passada eu já sei o que aconteceu, que não salvou, gente. Eu já descobri. Eu tava inconformada que não salvou. Mas eu já descobri. Já descobri o que era. E já corrigi. É uma coisa de energia também. Porque energia interfere, né? Em várias coisas. E aí eu tinha feito um negócio que a energia mudou e aí não tá, e tá, mas tá tudo certo agora. Bora lá, já estamos salvando aqui, tá bom? Então um beijo no coração. Fiquem com Deus e depois essa semana eu subo essa live lá segundo lá pro YouTube, tá? Por enquanto, gente, eu não sou tão tecnológica assim, não comecei a fazer de gravar ao mesmo tempo. Quando eu vejo, eu tô aqui no Instagram e não abri os dois celulares para poder fazer YouTube e Instagram ao mesmo tempo, mas eu vou fazer.
Estou indo para a próxima fase, gravar o segundo ao mesmo tempo no YouTube e no Instagram. Então, estou no meu engatinhar. Agora eu vou aprender a fazer e vou andar. Ainda não parei para fazer isso, gente. Coisa simples, né? Mas ainda não parei para fazer. Mas a gente é assim, sempre aprendendo, tá bom? Um beijo grande, fique com Deus, que agora eu vou salvar, tá? Uma boa noite, uma excelente, abençoada semana para vocês. Eu achei que tirava a roupa, colocava a roupa. Como é que é? Fazia o quê, Leonora? Não entendi. O que a Leonora falou, gente? Não entendi, Leonora. Ah, tá escrevendo aqui de novo. Depois a Leonora me manda no direct, que a Leonora vive me mandando umas coisas lindas no direct. Ó, um beijo, gente. Fica com Deus. Boa noite.